Fala, futuro investidor, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Meu nome é Jonathan Azeredo. No vídeo de hoje, eu vou te ensinar a identificar uma tendência, seja ela de alta ou de baixa. E também vou dar uma dica importante para você que acha que já sabe analisar um gráfico. Uma dica que eu só falo nos meus treinamentos. E eu tenho certeza que vai te ajudar quando você estiver analisando seus gráficos e na hora que você for tomar sua decisão de compra ou de venda. Então vamos para a tela para que você consiga realmente, a partir de agora, identificar uma tendência de forma eficaz. Antes de começar, eu quero compartilhar com você o seguinte: dentro do mercado nós temos três tendências. Nós temos a tendência primária. O que seria a tendência primária? É justamente uma visão mais ampla do mercado, é um único movimento tanto para cima quanto para baixo. Dentro da tendência primária, nós temos a tendência secundária. Seria o que? Seria os gráficos de horas, por exemplo. Então, nós temos aqui, dentro da tendência primária, a tendência secundária. E dentro da tendência secundária, nós temos aqui o zigue-zague do gráfico de minutos. O gráfico de 1 minuto, o gráfico de 5 minutos. Nós temos aqui o zigue-zague. Como que se forma as tendências do mercado? Primeiro, lógico, nós temos aqui a formação do gráfico de minuto, a tendência terciária. Depois nós temos o gráfico formando a tendência secundária. E depois nós temos o mercado formando a tendência primária, que é o gráfico semanal e o gráfico mensal. Qual a importância disso? Para que existe três tendências? Quem que utiliza três tendências? Vamos lá, quem utiliza a tendência primária geralmente é o investidor que tem um perfil operacional de longo prazo. São grandes e mega investidores. Essas pessoas não se baseiam somente em análise técnica, eles utilizam análise fundamentalista, dados da empresa, balanço patrimonial, fatores políticos e econômicos. Enfim, geralmente são pessoas que têm uma visão de longo prazo no mercado. O pessoal que negocia, vamos supor, compra hoje e vende amanhã, abre uma negociação de uma semana, de algumas semanas, geralmente utiliza a tendência secundária. E o que seria isso? Seria justamente o gráfico de horas, o gráfico de 1 hora, o gráfico de 4 horas, e eu vou considerar também o gráfico diário. O pessoal da tendência primária geralmente utiliza o gráfico semanal e mensal. E o pessoal que utiliza, por exemplo, o gráfico terciário, né, tendência terciária, é o pessoal que tem o perfil operacional day trade. Então é o cara que compra e vende no mesmo dia. E aí utiliza, por exemplo, o gráfico de M5, M1, M5, M15 e M30. Então esse pessoal utiliza o gráfico terciário. Só que existe sim várias maneiras de negociar no mercado. Eu não sou o dono da verdade, mas como que eu negocio? Eu filtro. O que é filtrar? Eu olho, eu analiso o gráfico de 1 hora ou o gráfico de 4 horas, mas geralmente é mais o de 1 hora. E busco o meu ponto de entrada, o gatilho de entrada. Eu busco minha negociação no gráfico de minutos, M5, M15 ou M30. Mas geralmente minhas negociações são justamente aqui, ó, no gráfico de M5 e M30. Isso para o mercado de Forex, porque binárias geralmente eu utilizo também o M1, mas eu não utilizo para o mercado de Forex o gráfico de 1 minuto. Não negocio no gráfico de 1 minuto no mercado de Forex. Tá, mas qual a dica que eu ia dar?
Antes de falar dessa dica, nós vamos para o gráfico para você aprender a identificar uma tendência. Então, basicamente, quando você for identificar uma tendência, você tem que levar em conta o quê? Você tem que destacar no mínimo 2 pontos. Nesse caso aqui, por exemplo, nós temos aqui uma tendência de queda. Por quê? Nós temos uma região de topo e outra região de topo. Então, a partir do momento que você identifica duas regiões, você pode interligar essas regiões. Só que eu quero chamar a atenção para quê? O que é uma região de topo? É um local onde o preço parou de subir e começou a cair. Veja que o preço parou de subir e começou a cair. Se você prestar atenção, tem diversas regiões de topo. Aqui é um topo, aqui é outro topo, aqui é outro topo, aqui é outro topo, topo, topo. Só que se você começar a traçar muita linha no gráfico, vai te atrapalhar. Então você tem que levar em conta as regiões mais destacadas no gráfico. Então, quais são as regiões? Eu tenho essa região e eu tenho essa região. Eu tinha essa região também. Então, por exemplo, seria certo fazer isso aqui? Sim, seria certo. Mas a partir do momento que eu tenho outra região de topo aqui, eu desconsidero a daqui de trás. Para traçar uma linha, por exemplo, eu vou traçar a linha agora dessa maneira, eu vou reajustar a linha. A partir do momento que eu tenho essa linha aqui, eu posso fazer o quê? Toda vez que o preço chegar nessa linha, eu posso efetuar uma ordem de venda. Lógico, só essa informação é muito simples, é muito pequena para me tomar minha decisão. Eu tenho que fazer outros levantamentos, levar outras coisas em consideração. Mas na teoria funciona dessa maneira. E quando eu for identificar um mercado, por exemplo, o mercado de alta, o que eu tenho que levar em consideração? As regiões de fundo. Novamente, eu preciso no mínimo de 2 regiões. Então, eu tenho aqui uma região de fundo, outra região de fundo. A partir do momento que eu tenho 2 regiões, eu posso o quê? Interligar essas regiões. E toda vez que o preço chega na minha linha, eu posso fazer o quê? Efetuar uma ordem de compra. Lógico, vamos ressaltar uma coisa. Na teoria, isso funciona muito bem. Para se negociar, só essas informações não são suficientes, mas pelo menos você sabe para onde você vai. Então, a partir do momento que você está identificando 2 regiões de fundo, entre comprar e vender, você vai optar o quê? Em comprar, porque você está vendo que o mercado está subindo. O mesmo acontece quando você tem o quê? Você tem, por exemplo, regiões de topo. Então, você já está identificando para onde o mercado está indo. É mais favorável você efetuar o quê? Uma ordem de venda. Por quê? Você tinha aqui, por exemplo, essa região de topo, essa região de topo. Você interligou esses 2 pontos. Olha o que aconteceu. Depois daqui o preço caiu, subiu, caiu, voltou aonde? Voltou na linha. E depois caiu novamente. Então, entre comprar e vender, nesse cenário que está aqui, você iria identificar o que? A tendência do mercado. Você iria traçar uma linha, identificar, poxa, entre eu comprar e vender, eu vou vender, porque o mercado está o quê? O mercado está caindo, o mercado está vindo para baixo. Só que, lógico, você tem que estudar um pouco mais, tem outras informações, como é o caso aqui, aqui formou um conhecido mercado como estrela cadente. Formou um candle de fraqueza, o mercado estava subindo, chegou aqui, formou um candle de fraqueza por parte dos compradores e o mercado começou a cair. Então, tem outras informações, sim, que você tem que levar em consideração, que você tem que estudar para aumentar a sua probabilidade de acerto no mercado. Mas, como identificar a direção do mercado? Como que eu vou saber a hora de comprar ou de vender? Olhando as regiões de topo ou olhando as regiões de fundo. Veja que aqui eu tenho a região de fundo e aqui eu tenho a região de fundo mais alta. Então, essa região aqui é mais alta do que a daqui. Então, a partir desse momento, eu posso traçar o quê? Uma linha subindo. E eu já sei que o mercado está o quê? Está com força para cima, está com força compradora. Nesse caso aqui atrás, já é o contrário. Eu tenho o quê? Eu tenho um topo e eu tenho um topo mais baixo. Esse topo aqui é mais baixo que o anterior.
Então, a partir desse momento, eu estou identificando que o preço está o quê? O preço está caindo. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou buscar negociações na ponta vendedora, porque os vendedores estão dominando o mercado nesse caso. Mas qual é a dica que eu quero dar? Vamos lá. Então, vamos lá ao assunto novamente. Imagina que você identificou uma tendência do gráfico de 1 hora. Está aqui. Porém, existe aquele cara que não tem essa informação que eu vou dar e aquele cara está vendo o mercado fazer o quê? Está vendo o mercado fazendo a tendência no gráfico de 1 minuto, de 5 minutos. E aí, esse cara faz o quê? Ele vai, traça a linha de tendência, como eu destaquei aqui de azul agora. Por que esse cara traçou essa linha de tendência? Porque ele identificou aqui, ó, uma região de fundo e uma região de fundo. E ele viu o vídeo lá do cara que diz que sabe muito do mercado. Porém, esse cara, o que esse cara não está vendo? Esse cara não está vendo justamente essa tendência que está aqui, ó. Ele não está vendo a tendência do gráfico de 1 hora, a tendência secundária. E aí qual é o problema? Esse cara está comprando aqui, achando que o mercado vai continuar a subir. Só que nesse caso o mercado ele está onde? Ele está numa região de topo do gráfico de 1 hora, do gráfico da tendência secundária. E nesse caso aqui, esse cara não tinha que comprar. Essa tendência, essa micro tendência, essa tendência terciária, ela não vai continuar. Esse gráfico agora vai fazer o quê? Um movimento de correção da tendência do gráfico de 1 hora. Então, novamente, vamos lá. Nós temos aqui a tendência de alta. Aqui. Você identificou aqui as regiões de fundo. Está aqui. Você identificou as regiões de fundo, você traçou uma linha de tendência, você viu o gráfico subindo. O que você faz? Nada. Você simplesmente não faz nada. Ou você negocia aqui na venda para pegar justamente esse movimento de correção, ou você espera justamente o gráfico vir fazendo zigue-zague no gráfico de 1 minuto, de 5 minutos. E quando ele chegar nessa região aqui, você sabe que na verdade nós temos uma tendência de alta. Que esse movimento aqui de queda, esse zigue-zague que ele está fazendo aqui, é simplesmente uma correção desse movimento aqui, ó, desse movimento maior. E nesse ponto aqui, o que vai acontecer com o gráfico? Ele vai começar a subir. Ele não vai continuar o movimento de queda. O mesmo acontece numa tendência de baixa. Nós temos novamente aqui uma tendência secundária de baixa. Está aqui, ó, no gráfico de 1 hora, por exemplo. E dentro dessa tendência, você está olhando o gráfico de 1 minuto. O que acontece? Dentro dessa tendência de preto aí, nós temos vários zigue-zague, que é a tendência do gráfico de 1 minuto ou de 5 minutos. Está aqui, ó, nós temos vários zigue-zague aqui, ó, vários topos e fundos. E aí qual é o problema? O cara que não tem essa informação, esse cara faz o quê? Esse cara vem aqui no gráfico de 1 minuto, traça uma linha de tendência. Ele está olhando só o quê? Só o que está destacado aqui, ó, de vermelho. Ele está vendo só essa tendência aqui. Mas na verdade, o mercado está fazendo aqui um movimento de correção dessa tendência que está aqui. Então, o cara que não tem informação, o cara está olhando para cima, querendo comprar e na verdade o mercado vai começar a cair. Então, é uma dica simples, é uma coisa boba, mas funciona. Por isso que eu faço o quê? Novamente, eu olho o gráfico de 1 hora, eu identifico a tendência no gráfico de 1 hora e busco minhas negociações no gráfico de 5 minutos ou de 15 minutos ou até mesmo de M30. Serve para os três. Novamente, na prática, está aqui a tendência de baixa, secundária. Eu venho e traço aqui a minha tendência de baixa. Eu já identifiquei com a tendência de baixa. No gráfico de 5 minutos,
o preço está caindo, e aí eu não continuo olhando para a queda, porque eu já vi essa região aqui, ó. Eu efetuo que uma ordem de compra, ou caso contrário, eu espero o mercado começar a subir, e quando ele chega aqui nesse ponto aqui, vai funcionar como resistência, e aí sim eu vou e efetuo uma venda. Por quê? Porque eu estou a favor da tendência secundária. Então, basicamente, é isso aí, é identificar a tendência secundária e negociar na tendência terciária. Novamente, todas as vezes que você for identificar uma tendência, sempre tem que tentar identificar no mínimo duas regiões, aí você pode traçar uma linha. Basicamente era isso que eu queria passar. Qualquer dúvida você pode estar entrando em contato comigo. A única coisa que eu estou pedindo em troca é para você me ajudar compartilhando esse vídeo. Então compartilha com seus amigos, compartilha com seus conhecidos em grupo de WhatsApp. Eu também estou com um grupo de sinais que é totalmente gratuito. Se você quiser participar, basta entrar em contato comigo através do WhatsApp ou do Instagram, que eu te mando o link e você vai ter acesso ao grupo. Desde já agradeço a sua atenção, um forte abraço e até o próximo vídeo.